de Deus, vamos meditar na palavra do Senhor nesta oportunidade, para a glória de Deus. Irmãos, tem a sua Bíblia, você vai deixá-la aberta em Mateus, capítulo de número 7, como nós lemos, como leitura oficial da noite. Mateus, capítulo de número 7, e nós lemos a partir do versículo de número 24, relendo para uma menor compreensão. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, quando nós observamos a Bíblia Sagrada, e desta feita no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus, sendo o primeiro livro sinótico, nós vamos observar que esse sermão da montanha, ela foi a maior pregação que Jesus pregou quando ele permeava sobre essa terra. Porque o sermão da montanha, Jesus vai tratar de vários assuntos importantes, tanto para com os seus discípulos, como para todos aqueles que ali estavam, para ouvir os ensinamentos de Jesus. O sermão da montanha, nós sabemos, meus irmãos, que traz para os nossos dias atuais algumas verdades a sermos, a observarmos melhor falando. Perceba, quando nós observamos o capítulo de número 7, o primeiro versículo vai dizer: não julgueis, para que não sejais julgados. Jesus vai falar a respeito de um tal de um julgamento. Se você ler a partir do versículo de número 7, você vai ver que Jesus vai falar a respeito da bondade de Deus. Esse foi o segundo ensinamento dentro deste capítulo 7. Quando você observa a partir do versículo 13, Jesus vai trazer um ensinamento a respeito dos dois caminhos, mostrando que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Perceba a preocupação de Jesus nesse sermão da montanha. Perceba a preocupação do Senhor em trazer alertas, em trazer ensinamentos que nós, nos dias atuais, temos que levar para toda a nossa vida. A continuidade do sermão da montanha, se você ler a partir do versículo 15, ainda do capítulo de número 7, que é bom ressaltar para os irmãos entender melhor, que o sermão da montanha dá-se início, melhor falando, no capítulo de número 5. Se você ver, dá início a tudo quanto Jesus queria tratar com o seu povo. Porém, nós vemos como leitura oficial da noite do capítulo 7 e no versículo 24. Mas é importante que eu ressalte com os irmãos o que Jesus quis ensinar para o seu povo. Se você voltar um pouco atrás e lá para o plano de fundo, você vai identificar no capítulo de número 5 que Jesus ele vai trazer vários ensinamentos. Entre eles, no versículo 13 do capítulo 5, Jesus vai falar sobre os discípulos como sal da terra e luz do mundo. Jesus vai falar da importância, da diferença de um cristão, o exemplo que ele tem que tomar para a sua vida como cristão. Ele tem que ser luz, ele tem que ser sal. A continuidade no capítulo 5 ainda, estou indo para o plano de fundo para os irmãos entender,
E a partir do versículo de número 17, Jesus vai falar sobre a importância do cumprimento da lei e dos profetas. Se você folhear um pouco a Bíblia, você vai para o capítulo de número 6 e você vai ver que ainda fala sobre o Sermão da Montanha. É uma continuidade, é uma pregação extraordinária que Jesus está trazendo no Sermão da Montanha. E no capítulo de número 6, Jesus vai continuar falando sobre a esmola, sobre a oração, sobre o jejum, porque um crente, ele tem que ter uma vida de oração. O crente, ele tem que ter uma vida de jejum, sim. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais você ora, mais autoridade de Deus você vai ter na sua vida. Certo que nós vivemos uma decadência dos dias atuais. Existe culto para todo tipo de gosto. É campanha daquilo, é campanha daquilo outro, é campanha derruba as muralhas, seja lá o que for. Mas quando se trata da oração, a gente vê que o povo corre da oração. Porque hoje se conta nos dedos os crentes que ainda têm uma prática contínua de oração. É por isso que nós vivemos uma época hoje, meus irmãos, de um monte de crente fraco na fé. É uns crentes que não aguenta passar por nada, que já pensa logo em largar a cruz, já pensa logo em desistir, porque não está alicerçado nem na palavra e nem na prática da oração. Já um crente de oração, ele é diferente. Muitas das vezes as coisas se complicam, mas por ele estar em oração, ele sabe que o Deus que ele está orando tem ouvidos para ouvir, tem resposta para mandar. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus qualquer. O nosso Deus, ele tem olhos e vê, ele tem ouvidos e ouve, ele tem boca e fala, ele tem mão e apalpa, ele tem pés e ele anda. O nosso Deus não é um Deus imaginário criado pela ficção humana. Não, o nosso Deus, ele é o criador do universo. Isaías vai falar que ele é tão grande que ele se assenta sobre o globo da terra. Imagina o tamanho do poder desse Deus. Ele pega tudo e coloca na palma das suas mãos. Jesus, ele tinha essa preocupação de trazer ensinamento, porque uma igreja, irmão, que não tem ensinamento é uma igreja fraca. Uma igreja que não tem ensinamento não é uma igreja fortalecida, porque se tem uma coisa que fortalece a igreja, e isso Jesus deixou claro no Sermão da Montanha. Perceba que ele toma capítulos, não é o único capítulo, começa no capítulo 5, vai até o início do capítulo 8, só trazendo ensinamento, só trazendo conhecimento para que o povo se fortalecesse. Assim como o nosso corpo humano precisa do alimento diário para se alimentar, a nossa alma, o nosso espírito precisa da palavra para se fortalecer, precisa da palavra para continuar. A gente hoje vê crente muito rosado, mas anêmico de palavra. A gente vê muito crente gordo hoje só de comida, mas magro no conhecimento. Quando olhamos para a palavra, a gente até faz algumas perguntas simples e as pessoas não sabem nem responder, porque a preocupação não é conhecer a Jesus. E a Bíblia diz que nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, se você olhar no capítulo 6 ainda de Mateus, olhando a continuidade, a partir do versículo de número 19, Jesus vai falar sobre o tesouro no céu. Jesus vai falar sobre o olho puro. Jesus vai falar sobre os dois senhores. Jesus vai falar sobre a ansiosa solicitude pela nossa vida. Perceba, Jesus vai dizer para nós a importância de termos um tesouro no céu. Tem gente que corre muito em busca do material, mas espiritual é fraco. Tem gente que tem muito material, tem uma conta bancária muito boa, tem uma condição financeira muito boa, compra o que bem quiser da sua vida, mas espiritual são fracos. Ontem eu tive uma experiência
E até achei interessante quando essa pessoa entrou em contato comigo no Messenger. E achei estranho, porque é uma pessoa aqui mesmo da cidade, que tem uma certa condição financeira. E de repente essa pessoa disse: eu queria que você orasse pela minha filha. Ela entrou em uma certa depressão e a gente está gastando demais. E parece que não soluciona, só houver dopada de medicamento. E eu comecei a meditar naquele diálogo daquele senhor que mora aqui em Belém. E eu fiquei pensando: olha a importância de uma vida diante da presença de Deus. Olha a importância de servir a Deus. Esta pessoa tem muito dinheiro. Essa pessoa tem condição financeira. Mas ele está chegando em um denominador comum: que o dinheiro não vai resolver, que a condição financeira não vai resolver. Lembra daquela mulher que tinha o fluxo de sangue, gastara tudo que tinha nos médicos em busca da medicina, em busca da cura para a sua vida, mas a cura que ela precisava estava em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa interessante aqui, e eu já volto para o próprio texto que nós estamos falando sobre o sermão da montanha. Irmão, é assustador o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Antigamente a gente mal ouvia falar sobre o tal da depressão. Hoje é a doença do século. Tudo hoje é crise de ansiedade. Tudo hoje é noite sem dormir. Tudo hoje é medicamento. Pasmo que eu vou dizer aqui agora. E eu não vou citar nome porque é falta de ética. Mas deixa eu dizer uma coisa. Recentemente a minha esposa sabe do que eu estou falando. Eu fui convidado por uma pessoa lá em Batapeiras para ir na sua casa. E essa pessoa ligou para mim. Era aproximadamente 11 horas da noite. Desesperado. Porque a pessoa que estava na sua casa, eu não vou citar detalhes, estava ali quase a morrer. O fôlego estava indo embora. E aquela agonia, quando eu cheguei e entrei dentro daquela casa, que eu olhei para a pessoa, aquela pessoa da casa disse assim: isso é uma crise de ansiedade. É que faz tempo que essa pessoa toma essas medicações. Só que na hora que eu entrei, eu olhei para o rosto da pessoa, eu já identifiquei que aquilo ali não tinha nada a ver com crise de ansiedade. E na mesma hora, estendi as mãos, e quando eu estendi as mãos, estavam orando comigo, e a gente oramos na mesma hora. Quem estava por trás daquela suposta crise de ansiedade, havia um demônio possesso ali. E naquele mesmo momento que a gente oramos ali, Jesus libertou aquela pessoa e ela não precisou tomar o medicamento para dormir. Segundo a informação que estão a me passar, essa pessoa está bem, não está mais tomando a medicação, porque nem tudo é crise de ansiedade, nem tudo, irmão, é depressão. Claro que nós sabemos, não podemos fugir dessa realidade, que é a doença do século. Mas se nós tivermos uma vida de oração e de intimidade com Deus, nós vamos identificar quem está por trás de muitas coisas. E pasme o que eu vou dizer aqui, não se assuste. Eu estou falando de uma pessoa que professa fé. Eu estou falando de uma pessoa que ia para cultos. Eu estou falando de uma pessoa crente. E olha o que estava por trás. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém certa vez me fez uma pergunta e disse assim: é possível que um cristão haja ou tenha uma possessão diabólica? É possível que isso aconteça? Eu disse: claro que sim. Porque não é porque você é cristão que isso não possa acontecer. Agora tem um porém. Para que isso aconteça, tem alguma coisa de errado acontecendo. Tem alguma coisa oculta. Tem alguma coisa encoberta que a pessoa não revela, que a pessoa não mostra. Lembra de Pedro? Vamos para a Bíblia. Lembra de Pedro? Em certo momento, Jesus olha para os discípulos e diz assim: o que o povo está dizendo que eu sou? Aí um disse assim: um dia que tu és Elias, um dia que tu és um profeta. Depois que todos se pronunciaram, Pedro se manifesta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na mesma hora, Jesus olhou para ele e disse:
não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Não deu pouco tempo depois, Pedro estava dizendo para Jesus: tem dó de ti, porque já estava chegando a hora da sua crucificação. Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Olha que coisa extraordinária a gente temos que analisar. Irmãos, não há tempo de brincarmos. Não é tempo de brincar com o Evangelho. Não é tempo de brincarmos de ser cristão. Não, nós temos que viver a Bíblia, porque a palavra de Deus na nossa vida é que vai fazer total diferença. Não brinque, não se assuste quando você vê algumas coisas acontecer com um crente e você dizer: como é que pode isso acontecer com um crente? É porque tem coisas que os teus olhos não vê, mas os olhos que é como chama de fogo vê. E a gente não pode brincar com Deus Todo-Poderoso. A gente só estamos protegidos, nenhum mal adentrará a nossa tenda, como está no Salmo de número 91, se nós estivermos certinho com Deus. Mas se a gente abrir brecha, a depressão toma conta, a síndrome do pânico toma conta, as possessões diabólicas também tomam conta. Mas se nós tivermos com a nossa vida pautada na palavra de Deus, estivermos em dia com Deus e com a sua palavra, pode ter certeza que o Espírito Santo que faz morada dentro de nós não permitirá que nenhum mal e nenhuma seta nos atinja, porque é uma proteção de Deus. Nós temos que aprender a Bíblia como verdadeiramente ela é. Na continuidade, meus irmãos, do Sermão da Montanha, nós agora vamos entrar no capítulo de número 7, que nós lemos como leitura oficial, que é a continuação do Sermão da Montanha. Se veja o versículo do número 1, Jesus vai falar sobre não julgueis para que não sejais julgado. E só abrir um parênteses aqui para dizer algo para vocês: nunca julgue ninguém, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe que muitas das vezes amanhã essa pessoa vai ser aquela que vai estender as mãos para você. Eu já fui surpreendido com muitas pessoas e com muitos testemunhos e práticas e vida de pessoas. Pessoas que sofreram tanto, pessoas que foram caluniadas, pessoas que foram defamadas por pessoas. E de repente aquelas próprias pessoas depois mesmo precisar daquela pessoa e aquela pessoa estender as mãos. Não julgue ninguém, não olhe para a sua aparência, porque irmão, a aparência engana muita gente. Por isso que quando lá em 1 de Samuel, se não me foge a memória, 16, a Bíblia vai mostrar a respeito do momento em que Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé, o belemita. E quando chega Abinadab diante de Samuel, ele olha assim e fala: verdadeiramente estou diante do rei. Aí no versículo de número 7, se não me foge a memória, o Senhor repreende o profeta e diz: não olhes para a sua aparência, porque tu estás vendo o que está diante dos teus olhos, porém eu vejo no coração do homem. Deus nos conhece, irmão, melhor do que ninguém. Deus te conhece melhor do que ninguém. A continuidade do ensinamento do Sermão da Montanha, do capítulo 7, se você ler na sua Bíblia, a partir do versículo 7 do capítulo 7, estamos já no capítulo 7, o Senhor vai falar sobre a bondade de Deus. E que bondade é essa? É uma bondade sem medidas. É uma bondade, irmão, que Deus tem o prazer de fazer na vida daqueles que o servem, de realizar, de efetuar coisas extraordinárias. Mas para que isso aconteça, ele vai dar ensinamento. E que ensinamento é este? É o que está no versículo de número 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Aí o versículo de número 8 diz: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate,
se abre. Aí o versículo de número 9 diz assim: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Versículo 11: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que tem o prazer de fazer e realizar e efetuar os nossos pedidos. Porém, podemos observar também que todos os pedidos que nós fazemos ao Senhor, Ele também só fará, só realizará se tiver na sua vontade. É por isso que às vezes eu vejo muitos crentes decepcionados e até dizendo: para que orar? Não vou orar mais, eu não vou apresentar mais a Deus, porque eu oro e nada acontece. Eu oro e parece que Deus não está me ouvindo. Primeiro, que Deus ouve, porque Ele tem ouvido, mas o efetuar os teus pedidos, aquilo que você tem orado, tem que estar dentro da vontade de Deus. Se estiver na vontade de Deus, será feito, porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor é maior, é melhor do que o nosso. Nós não sabemos nem como pedir. É necessário que o Espírito Santo venha, interprete muitas das vezes o nosso linguajar e leve diante de Deus, porque nós não sabemos nem como falamos. Às vezes, num desespero da vida, a gente diz: Senhor, para que viver mais? Eu quero morrer. É melhor que morra. O Espírito Santo olha assim e fala: não é isso que ela está pedindo, não é isso que ele está pedindo. Aí o Espírito Santo interpreta, leva até a presença de Deus e diz assim: não, ele não está pedindo para morrer, ela não está pedindo para morrer. O que ele está pedindo é providência, o que ela está pedindo é vitória, o que ele está pedindo é uma porta aberta, o que ele está pedindo, que ela está pedindo é um milagre, para que mude o cenário que está vivendo. Irmão, Deus nos entende melhor do que ninguém, nem nós mesmos nos entendemos. Ou você nunca viu? Eu já fiz muitas vezes. Tem hora que eu olho para mim e falo: eu nem me entendo. Tem hora que eu não sei nem quem eu sou. Tem hora que eu esqueço até a minha data de nascimento, quantos anos eu tenho, porque às vezes eu não sei nem quem eu sou. Mas o Senhor não, Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe a data do teu nascimento, Ele tem os teus dias determinados na terra, assim como Eclesiastes capítulo de número 3 fala: tudo tem seu tempo determinado. Nós precisamos entender uma coisa, irmão, que o tempo de Deus é perfeito, é agradável. Tudo fora do tempo é aborto, irmão. Tudo fora de tempo não tem como criar-se. Não, é assim uma verdade aqui agora. Quando uma criança ela nasce prematura, tem os seus riscos para sobreviver e para se criar, fica dentro de uma incubadora por um processo sendo alimentada. Da mesma forma, irmão, é se Deus te entregar algumas coisas fora do tempo, tu não vai saber da conta. É por isso que a gente tem que ter paciência, a gente tem que esperar, assim como está no livro do escritor aos Hebreus. Se não me foge a memória, para mim não citar errado, é o capítulo de número 11. É melhor que a gente leia, para que nós não cite errado e depois as pessoas digam: você já citou um texto lá, mas eu não vi não. É o capítulo de número 10. O capítulo de número 10 e o versículo de número 36 que diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá,
e não tardará. Tem gente que diz, Deus tarda, mas não falha. Não, meu Deus nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa, porque Deus sabe a hora certa de fazer. Ele sabe a hora certa de realizar o que você precisa. Vamos continuar aqui, estou chegando no final. A partir do versículo 15 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus vai ensinar sobre os falsos profetas. Oh, Jesus, o mais que tem hoje é falsos profetas, irmão. É pessoas profetizando, dizendo que Deus está falando, sem que o Senhor esteja falado nada. É pessoas inventando doutrina. Hoje tem doutrina de todo gosto. Eu fiquei assustado quando eu vi na rede social uma igreja que foi inaugurada lá em Guarulhos e colocaram uma placa na frente dizendo assim: Igreja de Lucifer. E no chão botaram um tapete dizendo: seja bem-vindo a essas portas. E no coisas extraordinárias nós vamos ver por esses últimos dias. Hoje tem igreja para todo tipo de gosto. Tem igreja até chamada Saliva de Deus. É aquela igreja que os pregadores chegam e cospem na cara do irmão, e o irmão cai no chão. Tem igreja, irmão, a pessoa pega o terno, pega a gravata, joga e fica parecendo um cinto de macumba. Irmão, o evangelho de Cristo é diferente. O evangelho de Cristo é arrependimento de pecado. O evangelho de Cristo é mudança de vida. O evangelho de Cristo, irmão, muda o homem, muda a mulher de dentro para fora. É tanto tipo de evangelho hoje, é tanta inovação, é cada coisa estranha, absurda, e nós temos que termos cuidado. Por isso que Jesus, ele deixou no Sermão da Montanha, no versículo 15 do capítulo 7, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí o versículo 16 diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando você ouvir um pregador que abre Bíblia e diz assim para a igreja: fecha a Bíblia e vamos agora comigo para o negócio, vamos agora para lá, vamos saltar. Eu não sou contra quem pula, irmão. Eu não sou contra, eu sou pentecostal. Porém, quando você vê um pregador que abre a Bíblia, lê um texto, depois fecha a Bíblia e só fica: Deus está mandando dizer, Deus está revelando, Deus está não sei o que, essa pessoa se enquadra no que Jesus ensinou no capítulo 7 e no versículo de número 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Tenhamos cuidado, irmão. Hoje não é fácil. É por isso que, por escolha minha mesmo, eu parei de estar viajando demais. Viajei muito, os irmãos sabem, vários estados a gente pregamos, grandes congressos, mas eu fui vendo tanta coisa nos lugares que eu fui, que eu disse para Deus: Senhor, eu vou parar um pouco essa área de itinerante e vou ficar mais focado na igreja, vou ficar focado mais em ensinar o povo, porque tem coisa que é estranha demais. Bom, eu me recordo que eu cheguei em uma certa igreja, já estou encerrando. Cheguei numa certa igreja e eu sentei no púlpito, aquela igreja grande, uma igreja que tinha muitos membros, e eu disse: que igreja tão bonita, a estrutura era tão bonita, só faltava pendurar os crentes nas paredes, de tão bonita que era, ar-condicionado. Quando eu cheguei na porta da igreja, fui tão bem recebido, veio o obreiro, me levou até voltar, eu me sentei ali, e de repente, irmão, eu fiquei olhando as oportunidades que aquele pastor dava, até um pastor velho, cabelinho branquinho. Na minha mente eu entendia que pastor de cabelo branco era pastor sábio, era pastor com entendimento, irmão. E hoje eu não tenho mais essa visão. Pastor de entendimento é pastor que lê Bíblia, pastor de entendimento é pastor que estuda, é pastor que pesquisa as sagradas escrituras. E ele disse:
Vamos ouvir o profeta. Quando ele começou já com isso, de Jesus amado, de onde ele tirou isso? Primeiro que hoje mais não existe profeta, existe o dom da profecia. Profeta foi até João. O que é manifestado hoje na igreja é o dom da profecia. É diferente. E a gente, irmão, aquele camarada pegou e disse assim: eu só quero hoje revelar. Eu disse: meu Deus, é ele que revela, não é a tua palavra. Quem revela é ele. E de repente ele chegou e disse assim: quem tem o número do CPF e tal? Olha, já me equivocou. Eu já fiquei abusado com aquilo ali. O número de CPF, irmão, que nunca viu isso na Bíblia. Pessoas se dizendo ser usada por Deus. E fala teu número de RG. Fala teu número de CPF. Eu vou ser sincero. Se eu tiver num culto e o camarada chegar para mim e dizer: Deus está me revelando o teu CPF, eu estendo a mão e expulso o demônio na hora, irmão. Porque Jesus não vai revelar meus dados para ninguém. Para que isso, irmão? Jesus está lá preocupado em estar revelando identidade de ninguém, CPF, irmão. Isso é heresia, isso é coisas antibíblicas. E eu vi aquele pastor, cabelo grisalho, branquinho ali, e ele glorificava. Eu disse: Jesus, aonde é que eu estou, Jesus? Me dê graça para pregar nessa noite aqui. Mas também eu sou chato, irmão, porque eu já sabia, eu tinha determinado para mim mesmo, e aprender na última vez que eu pisei naquela igreja. Eu disse: mas também quando eu pegar a Bíblia, eu vou dar uma paulada nessa igreja aqui tão grande. Ou ele se apune, é crente de verdade ou não é. E eu sentado ali, de repente, aí se levantava um tal de corredor de fogo. E não é tanta coisa inventada hoje. Corredor de fogo. Aí pegava, fizeram uma roda, botaram um monte de gente no meio, e ficava rodando e dizendo: queima Jesus, queima Jesus. E eu fiquei: meu Deus, que negócio estranho é esse aqui? E nada contra. Se eles creem nisso, tudo bem. Agora, eu sou contra pessoalmente, não sou contra na prática deles. Eles praticam o que eles quiserem, mas pela luz da Bíblia eu sou contra esse tipo de coisa, porque a Bíblia não sustenta. E de repente ele disse: vamos ouvir o pregador da noite. Eu peguei a Bíblia de Jesus. Hoje aqui, se tiver um para dar glória, é crente comigo, porque raramente vai sair um glória hoje aqui. E eu abri a Bíblia. Quando eu comecei, a primeira coisa que eu falei, eu disse: eu sei que Jesus está na minha vida. Por que eu disse que Jesus está na minha vida? Porque eu tinha dúvida se Jesus estava ali naquele meio. Eu não vi nada de Deus ali. E de repente eu disse: deixa eu falar algo para vocês aqui. Se vocês tiverem de adorar a Deus aqui, a partir desse momento, vocês vão adorar pela Bíblia. Vocês vão adorar pela palavra, porque eu conheço que o avivamento, ele vem pela palavra. Esses avivamentos sem ter Bíblia, esses avivamentos sem ter palavra, é grito para lá, grito para cá, é pulo para cá, rodopiada para cá. Esse não é o avivamento genuíno. Tem que ser pela palavra. Na mesma hora, eu dei uma olhadinha para trás, o semblante do pastor caiu, e a igreja ficou em silêncio, e parecia que só tinha eu lá dentro. Eu disse: sim, Jesus, eu quero que a igreja ouça mesmo, porque eu vim aqui pregar a tua palavra. Deixa eu encerrar aqui e ensinar uma coisa para os irmãos, porque Jesus falou sobre os falsos profetas. Certa vez alguém chegou para mim e disse assim: o senhor tem como pregar no congresso tal? Eu digo: tenho sim. E de repente eu vi um diálogo entre aquele pastor, um presbítero e uma irmã que dirigia o grupo de jovens. E disse assim: agora nós temos que trazer um cantor de nome. Um cantor de nome. Oi, esse negócio não funciona. Tem gente que só leva para os altares, só leva para as igrejas, só leva para os congressos. Essas pessoas que têm um nome. Aí está lá em Apocalipse capítulo 3, tem nome que vive, mas está morto. O que tem
tanto gente nos altares pregando, mas está morto, cantando, mas está morto, não tem vida com Deus. E deixa eu dizer uma coisa, aí de repente alguém citou o nome de um cantor que eu não vou citar aqui, porque eu sei que de vez em quando ele me acompanha. Mas essa irmã disse assim: vamos trazer o cantor fulano de tal. Aí o pastor disse: só que ele não tem muito testemunho de vida não, viu? A vida dele é meio assim. Aí a irmã disse assim: não, pastor, ele não tem testemunho de vida mesmo não. Ele fica na praia de prazeres, tomando uísque, de sunguinha, é verdade. Ele vive lá, então mandaré dessa forma, eu já vi. Mas, pastor, ele não tem nome, ele atrai multidão. Isso me encheu. Aí eu disse: já sei a mensagem que eu vou pregar no dia. E aí passou, levaram ele para cantar. E depois, irmão, quando anunciaram o nome dele, mas foi gente naquele congresso. Foi gente naquele congresso. Quando eu peguei o texto sagrado, eu li sobre a ressurreição do filho daquela mulher que estava viúva, que quando iam conduzindo o filho dela para sepultar, porque antigamente o cemitério não era dentro da cidade, era fora. E quando chegaram na porta com o esquife, com o caixão daquele menino, a Bíblia diz que vinha outra multidão. E eu fiquei observando aquilo ali. Eu disse: meu Deus, vinha uma multidão com Jesus, que vinha uma multidão conduzindo aquele ato fúnebre, o esquife, para sepultar o menino. Aí eu disse: pronto, essa é a mensagem. E quando eu comecei a pregar, eu disse: é interessante, porque gente morta também atrai multidão, que não tem vida também atrai multidão. Irmão, não se engane com isso não. Tem gente que fica especulando e dizer assim: não, nós temos que trazer o cantor, a cantora, porque vai dar gente, vai encher. Irmão, se não tem vida, deixa para lá. Se não tem testemunho de vida, deixa lá, quietinho. Traz para os altares pessoas que têm vida com Deus. É por isso, eu já quero encerrar aqui, não vou nem entrar no texto mais que eu ia falar. É por isso, irmão, que a gente vê que a cada dia que se passa, há uma morte dentro dessa igreja. O povo está morrendo automaticamente. O povo não tem vida. O povo está ficando apagado. O fogo está sumindo dos altares. Está ficando mais somente aquela coisa artificial. Para que aconteça alguma coisa, tem que ter um congresso. Para que aconteça alguma coisa, tem que ter uma festividade. Para ter alguma coisa na igreja, para se alegrar e sentir a presença de Deus, é preciso fazer uma aglomeração de pessoas, uma proclamação. O que é que está acontecendo? Por que hoje mais ninguém sente a presença de Deus como há muitos anos atrás? Eu particularmente já vi o meu avô José Manuel mesmo, quando tinha oportunidade, ele pegava a Bíblia, nunca deixou de carregar a Bíblia, mesmo sem ler. Ele pegava a Bíblia, abria assim em cima do púlpito, olhava para a igreja e dizia: eu não sei se a Bíblia está de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, mas eu sei dizer para a igreja: Jesus chorou. A gente sentiu uma glória de Deus, irmão. A gente se alegrava. Hoje, irmão, por que essa simplicidade do evangelho está saindo? São culpas de muitas lideranças. São culpas de muitas lideranças de igreja que está botando cogo em cima. O que é cogo? Pessoas sem caráter, minhocas em cima do altar para pregar, para cantar. Aí está, irmão, acabando com o evangelho, está acabando com as igrejas. Mas eu creio, debaixo do sangue de Jesus Cristo, que muito antes de acontecer o arrebatamento da igreja, que eu creio que não está muito longe, Jesus vai fazer uma limpeza em muitas igrejas, irmão. Jesus vai dar uma chacoalhada. Às vezes tem pessoas que falam: meu Deus, o pastor fulano de tal faleceu tão novo. Eu nunca vi Jesus guardar tanto
muito pastor novo quando está guardando esses dias. Eu nunca vi Jesus guardar tanta pessoa nova quando está guardando esses dias. É comigo? Não é comum. É porque Deus está vendo que vai se perder. Deus está vendo que está entrando em caminhos complicados. Aí Deus tira logo. Deus guarda logo. Deus colhe logo para não perder. Porque tem muitas pessoas que estão vivendo um evangelho de mentira, um evangelho de engano. Encerro dando continuidade do capítulo 7, o versículo de número 21. Jesus vai falar: quem entra no reino dos céus, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia. Eita, quando chegar esse dia. Alguém me fez uma pergunta esses dias e disse assim: por que Deus não age? Por que Deus não pega esses camaradas que ferem com duas mulheres, vai velho com amante, fazem tudo de errado? Por que Deus não revela nas igrejas? Por que Deus não está revelando mais? Por que Deus deixa esses camaradas com tudo de errado pregando? Eu olhei assim e disse: meu filho, veja só, Deus está reservando tudo para o final. Porque no final, irmão, não tem sentença maior, não tem correção maior do que o que Jesus vai fazer com muitos pastores, com muitos evangelistas, com muitos presbíteros, com muitos diáconos, com muitos auxiliares, cooperadores, crentes, membros e congregados. Não tem sentença maior e cobrança maior do que essa que nós vamos ver agora no versículo de número 22. Versículo 22 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Isso é para crente, isso não é para ímpio. Isso é para quem conhece a palavra. Isso é para quem está servindo a Deus. Vai dizer: mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas. Resolve? Não. Aí o versículo de número 23: e então lhes direi abertamente, porque não vai ser oculto, é onde tudo será revelado. Porque nada oculto fica, irmão, por muito tempo. Se Jesus não revela aqui, vai revelar lá. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que significa iniquidade? Pecado. Irmãos, olha aqui, eu estou encerrando. O que tem de pessoas, ó, terninho, gravata, parece um manequim. Todo vestido, aquela coisa, aparentando uma vida de santidade. Mas nesse dia aqui, a gente vai saber quem é e quem não é. Nesse dia aqui será revelado os bastidores que ninguém viu, as caladas da noite que ninguém viu, as práticas pecaminosas que ninguém viu, as fornicações, as prostituições ocultas. Nesse dia aqui, ninguém poderá fugir. Eu posso enganar quem for, mas a Deus eu não posso enganar. Nós não podemos enganar a Deus. Aí Jesus vai falar ainda no texto que lemos sobre os dois alicerces. Ele vai falar sobre a edificação de uma casa. E não o que é que dá a sustentabilidade a uma casa? A base. Se a base não for bem feita, essa casa não vai aguentar muita coisa. Porque tem crente, irmão, que qualquer vento já cai. A moda hoje é os crentes desistir da fé. Por quê? Falta de base, falta de Bíblia, falta de conhecimento, falta de estrutura. Se você está alicerçado, porque o alicerce do crente é Cristo. Se você está alicerçado em Cristo, na palavra, encerro agora.
O vento pode soprar do jeito que for, mas tu vai continuar, no pé. Não vai cair para um lado, não vai cair para o outro e não vai desistir. Eu quero encerrar dizendo algo que eu falei lá em Batatingas, lá no culto de ensinamento. E alguns irmãos assistindo a gente de lá e sabem do que eu estou falando. Queridos, não há mais tempo da gente viver na prática desse mundo. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente se decide com pressa para Jesus, ou não adianta. Esse negócio que muitos dizem, irmão, eu boto para rir. Boto para rir, mas ao mesmo tempo me dá uma tristeza, porque eu sei que se perderam. Uma pessoa vive no alcoolismo, na prostituição, na feitiçaria, numa vida toda errada. Aí morre. Aí o povo vai para a rede social e diz assim: bom descanso. Que Deus te coloque no bom lugar. Olha o dedinho. Quem sabe para onde vai é nós. Nós temos que decidir com vida o final. Porque a Bíblia diz lá no escritor aos Hebreus que depois da morte segue-se o juízo final. Não tem esse negócio, vamos fazer uma missa, vamos fazer uma oração, vamos fazer não sei o quê, para a alma de fulano e para um descanso. Não tem isso. Para nós ir para o descanso eterno, nós temos que viver a palavra de Deus como ela é hoje. Nós temos que a cada dia estar com a nossa vida assim, pautada, certinha diante de Deus. Porque se Jesus te tomar antes do arrebatamento, tu está certinho com Deus, os anjos conduzirão a tua alma, o teu espírito para o descanso. Mas se tu não está certinho com Deus, se tu não está com a tua vida diante da presença de Deus, a morte te conduzirá para o árduo lugar de tormento. E não tem mais volta. Não tem esse negócio que Deus te coloque em bom lugar, não. Está aqui, ó. Jesus disse. Se Jesus disse, é porque está aqui. É Ele que disse, não sou eu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou verdade e eu sou vida. No hebraico, a expressão vida está falando de eternidade. Ele está dizendo: como eu sou o caminho e você me segue, como eu sou a verdade e você pratica ela, a eternidade do Pai te espera. É isso que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Eu não ia falar sobre este assunto hoje, mas o Senhor me inquietou, porque, irmãos, não há mais tempo de ficarmos em dois pensamentos. A gente precisa tomar uma decisão séria, servir a Deus a cada dia com fidelidade, porque a gente está aqui agora, de repente, meu Deus, eu vi fulano ontem. Fulano estava com toda a saúde ontem, estava na mesa tomando café, caiu, morreu. Eu abracei fulano ontem, eu conversei, olha aqui os salvos, estava conversando com ele ontem. E depois que esse fôlego de vida vai embora, quem ficou não pode mais fazer nada por você. Agora você vai seguir o destino que você escolheu com vida. Quem ficou tem a oportunidade. Lembra da história do rico e Lázaro? Pai Abraão, manda ir lá na casa dos meus irmãos, avisar a eles, pregar para eles não virem para esse lugar de tormento. O rico agora queria sair dali. O rico agora queria avisar os irmãos dele, para que não fosse para aquele lugar. Aqueles que creem na doutrina do aniquilacionismo, eles pegam essa história do rico e Lázaro e dizem que isso é uma parábola. Parábola não cita nomes.
Aonde tem nomes não é parábola, é história verídica. 2 idas sem volta. Céu, tormento. Não tem. Céu, quem chega lá não quer sair de lá mais. Quem chega lá não quer voltar mais. Qualquer um dos nossos irmãos que já partiram dessa terra, se Jesus te dá para tu quer voltar para lá, para tua família ou betinho? Quero ou não. Porque ninguém que chega lá quer voltar mais. Lá é um lugar de paz. Lá não tem morte, não tem dor, não tem clamor, não tem nada de sofrimento. Apocalipse 21. Lá é paz, é gozo. Agora, quem vai para um lugar de tormento quer sair de lá. Clama em desespero para sair de lá, mas não tem mais como sair de lá. Foi a decisão que você tomou com vida. Eu encerro agora dizendo uma coisa para os irmãos. Você sabia que tem muitas igrejas que não pregam mais isso? Tem muitas igrejas que é muito bom de pregar sobre o financeiro, sobre o materialismo, sobre a prosperidade. Pode observar, você vai para uma igreja que só fala de riqueza, de dinheiro, de prata, que você vai ter isso e vai ter aquilo, você pode ir, você tem que chegar cedo. Tem que chegar cedo, porque se você não chegar cedo, não tem assento mais não. Porque esse é o evangelho que muitos querem ouvir. Porque muitos não querem mais ouvir sobre céu, inferno. Não. Que tem uma continuidade de vida depois dessa, sim. De paz ou de tormento. Tem muitos que não querem mais ouvir isso. Mas tem um baixinho aqui, mago, que ainda prega sobre céu, sobre inferno. Eu não conduzo ninguém para nenhum desses dois lugares. Eu não tenho poder de conduzir ninguém nem para o céu nem para o inferno. Quem conduz é o Senhor. Porém, eu tenho nas minhas mãos a palavra para te ensinar, para você em si se conduzir para lá, se quiser chegar. Fique de pé. Deus abençoe a todos que aqui estão presentes. A oportunidade sempre está aberta para quem deseja pregar sua vida a Jesus. Eu sei que tem pessoas que têm nos acompanhado, têm ouvido também as ministrações daqui. E recentemente eu ouvi alguém falando e dizendo: eu nunca tinha ouvido aquilo. Eu falei: é porque eu gosto de pregar o que é verdade. O povo quer saber da verdade. Sabe por que tem muita gente levando para o erro e vivendo uma prática errada? Porque não sabe que aquilo é errado. Mas a igreja genuína, ela tem que pregar a verdade. Ela tem que mostrar para o povo que é verdade. Se você recebe uma palavra que te confronta, que você fica pensativo, e você fica: meu Deus, glorifica a Deus, porque essa é a palavra que vai te conduzir para o céu. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra transmitida na noite desse dia. Leve paz e segurança para os seus filhos, seus lares, guarda, livra e protege, Senhor. Nós te louvamos por tudo quanto o Senhor dispensou nesta noite, pela tua palavra transmitida, Senhor, pelos louvores entoados. Ó Deus, oramos pela nossa cidade, pedimos a tua paz sobre este lugar, que o Senhor venha salvar, libertar. Este ponto de pregação aqui não é um setor em vão, Senhor, é algo para a glória e o louvor do teu nome. Muitas pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir a tua palavra como verdadeiramente ela é. Senhor, agora fica conosco, continue abençoando o Pai e sua casa, sua família, essa tia Salomé, todos que aqui estão presentes, nossos familiares, guardando, que possamos a cada dia estar preparados para o dia glorioso da sua volta. Fica conosco, Senhor. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, e sempre para a igreja diz amém por isso. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor.
Eita, Jesus. Ô, meu amor. Poliane, Deus te abençoe mais uma vez, Poliane. Deus te abençoe, pequenininho. Tá tudo bem, né? Pronto. Qualquer coisa, vê se tu fala com a gente. Deus te abençoe. Parece filho. Tia, vê se a tia tá bem, tia. Deus te abençoe. Eita, Olha, essa princesa cantando. Que menina do meu Deus. Vai lá pra e quando tem, não vem. E quando tem, não vem. É engraçado. Não respondia, não. Essa neném canta também, essa neném. Procura o endereço é o mesmo. Eu quero ver ela cantando, viu? Eu vou a minha tia, sabe? É, e eu vou com a tia Vânia. Ah, eu estava ainda me chegando. Eu disse, ele vai correr essa vez. E eu tô lá em tia Vânia com a menina. É, eu vou fechar a Ilse. Vai, Oi, puxa! Você lá, olha, eu tenho pressão. É o puxão. Pai, eu disse, Chama de puxão.